paz do Senhor, meus irmãos. Amém. 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 Meus irmãos, agora veio. Irmãos, para mim é uma alegria estarmos aqui adorando ao Senhor e já compartilhar aqui. Aquele irmão lá trouxe uma palavra e eu fiquei pensando assim, mas eu ainda vou pregar ainda. Depois que ele trouxe uma grande mensagem que eu disse, eu nem precisa mais pregar, né? Eu acho que eu vou ficar ali, quietinho. Mas eu quero compartilhar algo com vocês. Eu estou com o meu iPad aqui. Estão bonitos, os pastores vêm aqui. Cada um tem o seu iPad, né, pastor? Eu tenho o meu FolhaPad. Com folhas. Vou chegar lá, vou chegar a esse nível aí. Vou chegar a esse elite aí, hein? Com o meu iPad aqui, só passando o dedo aqui. Mas, manhã de alegria, manhã de bênçãos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, seu iPad. Epístola aos Romanos. Eu tenho uma reflexão para compartilhar. Estamos falando sobre arrebatamento. E, irmãos, sinceramente, fica tão difícil pregar depois que o pastor Marcos pregou. Fica meio complicado para mim, né, trazer alguma coisa, porque foi tão bom, foi algo tão do céu. E eu disse, meu Deus do céu, o pastor me deixou encurralado. E agora o que eu vou fazer? Eu vou levar meu feijão com arroz ali, bem temperado, e tá ótimo. Mas foi uma grande mensagem e eu fiquei me alimentando na semana pensando. E quando estamos falando sobre arrebatamento, Romanos 13, 11. Mas quando estamos falando de arrebatamento, eu acho que o momento que mais pensamos nisso, eu particularmente, é o momento da ceia. Quando nós estamos na Santa Ceia, eu particularmente penso aonde eu estava, aonde eu estou e aonde vamos estar. É o momento em que nós pensamos, o Senhor, da onde Ele começou a trabalhar em nossa vida, o momento que Ele nos resgata, nos tira do reino das trevas e nos traz para o seu reino de paz. E o momento onde nós estamos, estamos aqui servindo a Deus, ainda que você e eu possamos ter conflitos e tantas coisas, nós lembramos que a obra do reino de Deus está presente em nós. E aquilo está nos levando para um caminho, para um céu, para um reino celeste, onde lá não há mais tristeza, não há pranto, não há doença, não há perca, não há problemas. Esse é o lugar. Romanos 13, e versículo 11, diz assim: isto digo, conhecendo o tempo, e já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E no momento que nós lemos aqui, e o próprio texto diz, olha, estamos mais próximos da salvação do que quando aceitamos a fé. E eu acho que é o momento, o próprio texto se explica, pastor, porque ele mesmo nos faz voltar alguns anos, para alguns algumas décadas, para alguns meses, para alguns... O certo é que quando pensamos aonde nós estávamos, aonde eu estava, quando vi o querido irmão aqui trazendo e falando sobre o seu filho e tal, lembrando quando nós estávamos orando, ou quando nós soubemos que a minha esposa estava grávida. Voltamos isso 7 anos atrás, já é 7 anos, para alguns vão voltar mais anos. O certo é que, pensando, o texto nos faz também voltarmos algum tempo atrás, a pensarmos ao presente e pensarmos no futuro. Semana passada, na mensagem do pastor, estava pensando sobre como seria
aquele ambiente no céu onde não há mais a tristeza, não há mais nada disso, mas somente paz, alegria. Não há mais pensar em tantas coisas que se perdeu, pessoas que não estão mais, mas estarmos naquele lugar e pensando em estar abraçando. Pensei meus 2 avós, que eu não tive uma conexão, mas chegando e abraçando um e abraçando o outro e sentindo, pensando quantas pessoas irão abraçar aqueles que amam. Eles vão dizer assim: esse lugar é maravilhoso. Enquanto nós estamos muitas vezes aqui pensando e sofrendo um pouco as coisas da vida. Mas, quando nós pensamos sobre arrebatamento, sobre esse momento que estamos vivendo, falamos da igreja, sobre a comunhão em que vivemos. E se há um tempo e um lugar, não sei, para alguns, mas para alguns pensam que vindo à América eu vou estar nos lugares aonde está acontecendo avivamentos. E quando nos deparamos aqui, chegamos a um lugar aonde não está em um avivamento coletivo, estamos vivendo uma renovação. A nossa igreja está vivendo uma renovação. Mas quem sabe se formos em outra, numa grande igreja, numa mega igreja, não está havendo o mesmo ambiente que aqui. Por quê? E esperamos, porque aqui surgiu grandes movimentos e ainda há alguns, esperamos que o fogo do Espírito, ele venha com intensidade em nosso coração para nos avivarmos, termos mais fé, mais esperança, é que possamos viver uma vida extraordinária. E quando nós olhamos aqui para o texto, ele está dizendo, estamos mais próximos, e ele está, quem sabe em algum momento falando sobre a vinda, ele diz, estamos mais próximos da nossa salvação. Agora, quando nós pensamos agora, nós começamos a analisar o dia em que nós entregamos a nossa vida para Deus, estamos mais aquecidos pelo Espírito ou estamos mais frios? Estamos mais envolvidos na palavra, na oração, na comunhão, ou estamos mais afastados? E ele então, ele diz, e já é hora de despertarmos do sono. Já é hora de despertarmos do sono. O sono para nós, porque o sono para o nosso físico é bom. Quem gosta de dormir aqui, irmãos, levanta a mão. Quantos aproveitam o dia que tem, não para ver Netflix, mas para dormir bastante? Aí, ó. O pastor foi o primeiro aqui. Coisa boa, irmãos. Diz assim, eu não tenho hora para acordar. Dormi tarde, mas não tenho hora para acordar. Coisa boa. No outro dia você acorda como todas as baterias recarregadas. Você acorda muito bem. Porque para o nosso corpo, o recarregar é dormindo. Carrega as nossas energias, nos traz. O ânimo é diferente, né? A gente acorda. Eu não sei, eu já tive, irmãos, tempo assim que eu dormi tanto que eu acordei mais cansado. Eu disse, não. O carregamento passou, dobrou e deu um tilt ali, não era para isso aí. Alguém conhece tecnologia, vai ter um nome para isso aí, não está zero. Mas eu nunca esqueço uma vez que quando nós tínhamos alguns amigos e nós se reunia, meu amigo tinha um sobrado onde os pais deles, o irmão dele morava, não estava mais, ele usou, eles vão fazer um lugar de oração aqui. Então vamos lá, ele botou uma TV lá, começamos a botar uma pregação, botava uma cafeteira e vamos orar a madrugada toda, vamos fazer isso aí. E aí uns dormiam, outros acordavam, dormiam, acordavam, uns aí, daqui a pouco dava aquela coisa tão boa, daqui a pouco um já estava dormindo de novo, mas a gente fazia vigília de oração. E para os que me conhecem, mas poucos aqui me conhecem, sabe que eu tenho um sono muito pesado. Eu nunca esqueço que aí nós oramos, estava cansado, aquele dia que a oração não flui, então vou dormir, já viu pregação, tomamos 5 copos de café, não está adiantando, vamos dormir. Deitei, fui dormir num colchãozinho, né? Gurizada, tudo solteiro lá. Bota o colchãozinho, dorme no chão e um casaco meio virado, dorme e Deus tá pronto.
E nós ali, eu dormi, e os meninos eles tentavam me acordar e puxar minha orelha, puxar meu cabelo e nada. Esse meu amigo, se ele estiver até compartilhando, ele é pastor em Maryland. Ele vai saber disso, que foi ele que teve a ideia das trevas. Porque aí eu estava ali dormindo, meu sono da beleza. E enquanto eu estava dormindo, eles, não, mas o Andrés tem que acordar, o Andrés não acorda. Não, tem coisa errada aí, cara. Não tá certo isso aí. E naquele momento eles tentavam e disseram, não, vamos fazer assim. E aí um foi lá, botou um monte de coisa em cima de mim, não acordava. O outro foi lá, jogou um pouquinho de água, não acordava. Eu não lembro nada disso, mas me contaram isso aí. Não, vamos fazer assim, vamos tirar ele do colchão e vamos botar ele lá no piso gelado do banheiro. E eles fizeram isso, irmãos. Tu acredita que eles fizeram isso? E eu não acordei. E eles, meu Deus, é isso aí, irmão. Meu Deus. Mas é uma pedra esse rapaz. E aí eu vi, eu estava no gelo, estava assim, congelado, acordei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo deitado aqui? E eles me olhando e rindo assim, meu Deus do céu, hein? Agora, para tu ver, irmãos, que eu tenho um sono tão pesado que uma vez entrou um caminhão pegando fogo, 20 mil litros de gasolina, pegando fogo na frente, pastor, na nossa rua. E a vizinha, dona do prédio, grita, Andrés, acorda, ora, levanta as mãos, ora que entrou um caminhão pegando fogo, vai pegar tudo fogo aqui na nossa rua. E eu não vi nada. Até que minha esposa me acordou e disse, está pegando fogo ali, um caminhão, vai explodir tudo. Disse, é mesmo? Vamos lá ver então, o que é? Sem entender, se levanta as mãos, levantei as mãos, sem saber muita coisa. Amém. Deus tem para agir, não precisa muito das minhas mãos, de mim. Deus age. Sono pesadíssimo. Mas para o corpo ele é benéfico, mas para a nossa vida espiritual não é bom. Ele está falando é hora de despertarmos do sono, porque está falando que o sono na vida espiritual é ruim. Na vida espiritual é ruim. Porque muitas vezes a nossa vida está, eu não sei se você é comigo assim, às vezes eu faço alguns propósitos, estou lá naquela semana fazendo e daqui a pouco não consegui, eu vou acordar uma hora mais cedo, vou orar e daqui a pouco estou mais dormindo do que orando. Não, vou fazer tantos jejum e daqui a pouco um dia está se entregando lá para um burger lá. Então às vezes nós queremos que a nossa vida esteja mais próxima do Senhor, porque se nós pensarmos que Jesus, e alguns vão olhar, eu estou olhando para as notícias, estou olhando para a Bíblia, estou olhando para tantas coisas, para ver se Jesus está próximo, e alguém vai dizer, mas já faz 2000 anos que estão esperando Jesus vir, mas ele, agora quando nós olhamos as evidências, a natureza aponta para a vinda de Cristo, muitas coisas apontam para a vinda de Cristo. Quando olhamos para Israel, aponta um pouco para a vinda de Cristo. Agora, quando nós pensamos assim, não, mas espera aí, eu tenho tantas coisas, eu tenho que planejar minha vida, eu tenho que planejar o que eu vou ter daqui a 1 ano, 2, 5, o que eu vou deixar, o que eu vou fazer para os meus filhos, para a minha família. Eu preciso planejar isso e esquecemos que a nossa vida precisa também ter um planejamento se o Senhor vier amanhã. E se ele não vier amanhã em nuvens, mas ele vier comigo em alguma situação, aonde leva a minha vida? Porque Jesus veio assim mesmo, de um modo diferente, mas ele veio para alguém. Ele pode vir, e às vezes eu quando falava com a minha avó, e eu dizia, avó, se amanhã eu não te ver, nos encontramos nas mansões celestes, e ela dizia, não fala isso, meu filho, não, vó, porque essa é a realidade, porque hoje eu estou aqui, e amanhã quem sabe quem vai dizer, o irmão Andrés era uma bênção, aquele gordinho era legal, e hoje não está mais entre nós. Isso pode, e quando nós pensamos nisso, nós começamos a dizer, e se o Senhor vier verdadeiramente daqui a 1 mês? E se Ele vier daqui a 1 semana? Pensamos, meu Deus. E eu estava pensando no que o querido irmão estava falando, sobre
O irmão trabalha no quê? Fala aí, meu irmão. Piso madeira. Tem a tua companhia? Tá. Então, querido irmão, ele pode preparar a sua companhia para que o seu filho venha a ter algo mais sólido. Mas o mais importante não é o que ele vai deixar de herança, mas o legado que ele está construindo na criança. Porque isto são coisas eternas. E quando pensamos em coisas eternas, as coisas mudam. Quando pensamos em coisas eternas, começamos a pensar, é hora de despertarmos do sono. E quando eu comecei a pensar esta semana, eu disse, Senhor, será que eu estou com o meu coração mais aquecido do que quando eu entrei na fé? Será que eu estou mais leitor, mais apaixonado por Ti do que quando eu comecei? Não, Senhor, porque muitas vezes o sono, ele está vindo para me inutilizar na presença dEle. E é um momento em que Ele está dizendo, é hora de despertarmos do sono. Eu creio que é um momento em que o Senhor está preparando para mexer na nossa vida, mexer na nossa estrutura e dizer, meu filho, eu preciso de Ti, eu preciso. Quantos, quem sabe aqui, pastor, lá onde na sua cidade, onde estavam, eram as pessoas que as pessoas queriam estar perto. Eu quero uma oração tua, pastor. Eu quero uma oração tua, irmã. Eu gosto tanto quando eu vou lá na Daniela, porque ela manifesta o reino onde ela está. Ela está lá fazendo comida, mas ela está falando coisas de Deus. Quando eu estou com o pastor, ele está falando das coisas de Deus. Eu sinto o céu próximo daquela pessoa. E quando falamos de despertar, eu começo a me lembrar de um momento. Quando Deus fala com Jonas. Jonas, o texto diz, então desceu a Jope, porque ninguém que está em crescimento foge da presença de Deus, do que Deus tem. Quem está em crescimento, ele está subindo. Mas o Senhor disse, vai lá, prega lá para aquele pessoal lá, eu sei que não, para ti não vale nada, mas para mim tem um grande peso. Eu amo eles, amo aquela nação, mesmo com tudo que eles fazem. E Jonas, não, vou. E desceu a Jope. Desceu. Enquanto ele estava se distanciando, eu estava no barco. E ele vai ao porão. Lá. Deita a sua cabeça e diz que ele entrou num profundo sono. O sono da negligência, porque ele já tinha palavra profética sobre ele, ele já sabia o que ele tinha que fazer, mas ele comprou, eu tenho dinheiro, eu vou comprar uma passagem para fora, para um lugar contrário aonde o Senhor mandou ir. E vocês sabem que enquanto ele estava lá, diz assim, então lançou um forte vento. Como às vezes estamos enganados, porque achamos que o vento, às vezes, é o diabo que está movimentando e sacudindo o barco. E não, às vezes o Senhor está chamando a nossa atenção para o propósito. Ele está movimentando e mexendo porque Ele quer nos acordar. Ele precisa usar algo para nos acordar. Ele depositou dons em nós. Ele depositou a sua confiança, Ele não precisava de nós, mas Ele depositou, Ele compartilhou. Enquanto Jonas está lá dormindo, roncando, como eu, no sono pesado, o vento forte começou. Então esse cara apavorado, cada um começou a buscar o seu Deus, fazer o que tinha que fazer. E esse meu Deus, está acontecendo alguma coisa. O barco do nada está virando. Enquanto isso, alguém foi lá e bateu na porta de Jonas. E Jonas, acorda. Como alguém consegue dormir no meio de uma tempestade? Como alguém consegue dormir? É assim que muitas vezes o sono na vida espiritual acontece. Só que quem está fugindo do propósito ou da presença de Deus, não prejudica só ele, prejudica quem está no barco junto.
família. Sacode o barco. Não era para ser, mas vai haver um ensino mútuo em que todos estão juntos. E Jonas se desperta e ele diz assim: eu sei quem é o problema. Porque quem está fugindo sabe quem é o problema. É ele. No momento que nós falamos de despertar, Deus está usando as situações para que venhamos a nos encontrar com Ele. Imagina Jesus começando o seu ministério e ele foi levado ao deserto para ser tentado, mas o texto diz: e o Espírito de Deus o levou ao deserto. Se fosse irmão dizer assim: diabo safado, tu me levou para o deserto aqui, né? É a perspectiva de como se olha, a visão de como olhamos para aquilo que estamos diante. É o Senhor. És tu, Senhor. És tu, Senhor. Então vou aceitar o processo e entender. Jonas não estava entendendo, porque ele tinha uma chamada, ele tinha uma palavra, ele tinha um encargo, ele tem coisas, ele tem dons, Deus tem dado tantas coisas para ele, e ele disse: não, eu não tenho tempo agora, não, eu não posso, eu tenho tantas coisas para fazer. Mas Deus está despertando para aquecer o coração de Jonas, para que ele ame aqueles que não amam ele, para que ele tenha bondade no coração dele, para que ele venha entender e dizer: Senhor, estou aqui, seja para quem for, seja para a situação que for, eu estou aqui, porque eis-me aqui, Senhor, eu respondo ao teu chamado. Você está entendendo? Agora, quando voltamos alguns anos aqui, será que eu estou neste lugar? Eu estou respondendo a pergunta do Senhor? Eu estou sendo a resposta para este momento? Enquanto Jonas sabia que ele estava, e o sono estava prejudicando ele, ele foi despertado, ele entendeu, ele disse: me joga para fora, porque o problema é eu. E o momento que caiu na água, cessou o vento. E um grande peixe o engoliu. Aquele grande peixe engoliu ele. Enquanto engoliu, ele diz que ele disse: ó, no profundo deste lugar, ele clamou ao Senhor, e o Senhor olhou na entranha do peixe. O peixe engoliu ele, nem sentiu o gosto, não mastigou. Engoliu inteiro. Tu vai engolir aquele menino lá, mas tu não vai mastigar ele. Já está vivo, ele tem que cumprir o propósito dele. No momento que isso aconteceu, ele lá no profundo, ele orou. E como Deus é, porque ele usa as coisas que não são para confundir as que são, e ele então pega aquele grande peixe e usa como se fosse um Uber para levar para o propósito dele. Então fique calmo, porque as situações vão ser o veículo para te levar ao centro da vontade de Deus. As coisas que estão acontecendo serão um veículo para te levar para o centro da vontade de Deus. Não, você não está entendendo. As coisas são um veículo que vão te levar para o centro da vontade de Deus. Quantos estão entendendo? Levante a sua mão para cima e glorifique o Senhor. Impede-nos de ter uma comunhão maior. Há um outro sono que eu começo a entender, que é o sono onde Jesus vai para o Getsemane orar. E o momento que ele vai orar, ele está numa profunda aflição, porque ele está para tomar o cálice do pecado da humanidade toda. Enquanto está ali, ele leva alguns, leva Pedro, Tiago e João. Não errei? É isso aí. E se vocês fiquem aqui, fiquem orando aqui, e enquanto você está aqui, vocês estão aqui, eu vou me distanciar, vou orar, e vocês ficam orando comigo, vigiando, e dizem: imagina a aflição deles, o cansaço,
A rotina de Jesus era uma rotina intensa e eles estão ali e naquele momento diz que os seus olhos estavam carregados. As situações nos fazem perder as forças. As situações nos cansam. E eles estavam focados na dificuldade, naquilo que Jesus iria passar. E naquele momento Jesus, quando volta, ele diz, vocês não conseguem 1 hora. Ele está orando comigo. E é um momento do sono, do comodismo. É o sono, é aquele esfriamento que nos faz nos acomodar com a situação. É aquilo que nos faz ficar como estamos. As coisas não mudam, eu vou me habituar com a situação. Eu vou ficar como está, já que as coisas não têm mudado, Deus não está olhando para mim, eu vou continuar. E os olhos estavam carregados, porque faltava força. Sabe por que faltava força? Porque faltava envolvimento. E era mais envolvimento com o Senhor, envolvimento com a sua palavra. Porque o que nos dá força e nos dá luz para o nosso caminho é a palavra. Elias estava depressivo lá. Então o Senhor diz, levanta, vai, tem pão, tem água e vamos lá. E diz que com o alimento, com o pão que ele comeu, ele andou mais 40 dias. A força da palavra. E se não há palavra em nós, porque irmãos, no momento que nós estamos aqui, nós recebemos palavra. Nós nos alimentamos. Mas o nosso alimento, ele precisa ser um alimento diário. Ele precisa ser constante. Ele precisa que eu pegue 5 minutos do meu dia e diga, eu preciso ler uma palavra, eu estou passando uma aflição, eu preciso. E aquele momento você lê aquela palavra, ou lembra a palavra, ou começa a mastigar aquela palavra que foi no domingo, ou na segunda, ou nas conexões, e você diz, agora estou melhor, estou sentindo a paz, porque aquela palavra está te dando força e alimento para a vida espiritual. Enganados nós estamos, pais, eu também sou pai aqui, que nós queremos que nossos filhos sejam avivados, sejam espirituais, que leiam a palavra, que orem, se eles não veem a gente orando e lendo. Meu filho vai ser um profeta. O que você tem feito para ele ser um profeta? Meu filho minha filha serão avivados, buscarão a Deus. O que você tem feito para que isso aconteça? O ambiente da casa precisa ser um ambiente, ainda que seja aflições, mas um lugar que tem lágrimas, um lugar que tem louvor, um lugar que tem oração, um lugar que diz assim, as coisas não estão se encaixando, mas vamos nos unir aqui, porque Deus está conosco e Ele vai fazer algo na nossa vida. Quantos estão entendendo? Levante a sua mão para o céu, cria um ambiente de glória na sua casa. Enganado está se o teu filho não vê você orar, não vê um dia você ajoelhado lá no sofá, na cama, não vê você chorando pela família, não espere que ele seja. Não espere que ele seja o que você não é. Eu não posso esperar que meus filhos sejam o que eu não sou. E eu falei na outra vez, tendo essa oportunidade, eu sempre falo dela. Porque ela, a cada dia, me inspira a buscar a Deus. Me inspira a buscar a Deus. E eu falei que ela nunca pregou, nunca fez nada tão relevante como a gente pensa na igreja. Mas ela, a cada dia eu sinto o céu. Eu me lembro no seu quarto, a minha avózinha, que está lá no Brasil com 80 e não sei quantos anos agora. Se eu falar agora, ela estiver vendo e eu errar, ela vai me ligar. Mas quantas vezes eu acordava e ela estava chorando ou cantando um louvor, um hino, e buscando a Deus e dizendo, toca o meu neto, toca a minha filha, toca o meu filho, toca os meus netos. Senhor, vem, Pai.
ela cantava um hino antigo. Dizia assim: fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. E ela lia um salmo. E eu, jovem, mas desde pequeno acompanhando isso, eu senti o céu naquele lugar. Pessoas que elas não são aqueles que estão sapateando aqui, que estão pregando que nem aqui, mas que elas somente num pequeno gesto, ela está manifestando o reino dos céus. Naquele pequeno gesto ela está dizendo, e até hoje eu começo a lembrar, eu estou aqui e começo a dizer: Senhor, que eu possa ter esta presença, que possa ter essa comunhão, que possa ter esse envolvimento, que quando alguém pedir uma oração, a pessoa sinta o céu tocando em sua vida. Quantos estão entendendo? Quantos chamados por Deus estão neste lugar? Deus está querendo despertar a tua vida, te levar para o propósito. Não, levante a sua mão aqui. Se você pode, levante a sua mão para o céu. Há uma palavra profética para a sua vida. Deus irá despertar você para situações, mas Deus está querendo usar você no seu trabalho, no seu casamento, nos seus filhos, com os seus funcionários. Deus vai começar a usar as situações para que você tenha uma palavra profética para a sua vida. Quantos que estão aqui, que quando estavam lá, diziam: aquele homem, aquela mulher, quando tu vai lá, ele tem uma palavra de Deus, ele revela a minha vida, ele vem, eu sinto a paz do Senhor, eu sinto o céu movimentando. É esta pessoa. E você que está aqui, quem sabe aqui, você não tem feito nada, e Deus está dizendo: é o momento de você se levantar e despertar e ser usado aonde você está. A nação mudou, mas o propósito é o mesmo, continua a mesma coisa. Os dons estão na tua vida, as coisas estão aí. Levante a sua mão. Ruabacandaraia, alaxarabacatarabaxandaraia. Deus vai despertar você para a oração, para a palavra, para o movimento profético. Deus vai fazer. Faça mais uma vez assim. Vamos dizer que gordinho chato, esse aí que manda levantar a mão. Mas faz assim, a sua mão. Há uma graça na tua vida, há uma presença de Deus sobre você. Se você está próximo de alguém, coloque essa mão nesta pessoa, abrace ela, não sei, mas deixa Deus usar a tua vida. Libere palavras que engrandeçam ao Senhor, palavras sobre ela, palavras sobre a família dela, sobre as suas finanças. Vai. Deixa a tua boca sair agora palavras que estão profetizando. Profetize sobre o teu filho, sobre a tua filha, sobre o teu pai, sobre a tua mãe. Mas vai. Esta nação pode ser tocada aqui por brasileiros. Essa nação pode ser incendiada por brasileiros que estão na Shalom. Eu creio, eu acredito. É a sua vida. Quantos acreditam nisso? Urabacamachandará, Urabacaia Surabacá. Se você tem línguas estranhas, deixa fluir. Se você tem palavra profética, deixa ela sair. Se você sentiu aqui de ir e falar algo para alguém, deixa Deus usar a tua vida. O Espírito precisa aquecer teu coração. O dinheiro, as coisas desse lugar estão esfriando a nossa vida. Não, nós não viemos aqui para ficar frios, mas viemos para aquecer, para ganhar almas, para alcançar famílias. É isso que Deus quer.
Olhe para a pessoa que está no céu e diga: você é a resposta de Deus. Você é a resposta de Deus. Você... Mas eu fico pensando, Jesus está olhando para mim: e aí, meu filho, não consegue vigiar 1 hora comigo em oração? Mas, Senhor, tu disse que eu ia prosperar aqui, eu não estou prosperando. Não tenho o carro que eu queria da Tesla ainda, Senhor. Eu ainda não tenho ainda o tablet para poder ir lá no culto e ficar também ministrando. Ele está dizendo: meu filho, o propósito é muito maior que isso. Se tu manifestar o reino aqui, as demais coisas eu acrescento. Viva o meu propósito, viva o que eu tenho. Eu quero usar a tua voz, eu quero usar as tuas mãos, eu quero usar a tua vida, eu quero usar a tua mente, eu quero usar os teus passos, eu quero usar a tua casa, eu quero usar o teu carro, eu quero usar tudo que tu tens. Mais uma vez, faça assim. Feche os seus olhos por um momento. Que Deus não mova só um momento aqui, mas que este fogo no ferro continue ainda na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Quando você chega no Conexão, você diz: se tiver um enfermo hoje, deixa comigo, eu quero orar por ele. Tem alguém desempregado, eu quero ser a bênção que vai profetizar que a porta vai se abrir. Se tem alguém que precisa ser alcançado, eu quero ser essa ferramenta. Desperta, 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 desperta. Cuidado, porque enquanto Sansão dormia, Dalila estava dizendo: eu sei a fraqueza dele, vamos cortar. Enquanto estamos dormindo, Daniela, o inimigo está lá indo semear o joio. Enquanto o semeador estava dormindo, alguém foi à noite semear o joio, diz o texto. Enquanto Sansão estava dormindo, Dalila sabia, e Dalila sabe a nossa fraqueza. Ela sabe, o reino das trevas sabe a nossa fraqueza, pastor, mais do que nós. E ele está esperando o momento propício para cortar os nossos cabelos. Não entendi. Está esperando o momento de fraqueza para que venha colocar o pecado, para que venhamos ter uma queda. É no momento em que ele estava dormindo. A história de Sansão poderia ser diferente se ele não tivesse dormido com Dalila, se ele não tivesse revelado a sua fraqueza. Alguém chamado, separado, escolhido. E ainda que Deus teve misericórdia no seu final, que em sua morte, não precisa ser a nossa história assim. Atos, alguns concordam, outros não, mas nós estamos ainda escrevendo o livro de Atos. Nunca houve um tempo, irmãos, aonde mais precisamos manifestar o reino dos céus. Precisa Deus despertar. Irmãos, vim para cá, em um momento que Deus, como Deus tem me despertado para buscar a Ele. E vai dizer: como tu é espiritual, Andrés, para falar isso.
Não. Eu tenho visto o quão pecador eu sou. E quantas falhas eu tenho que não merecia estar aqui. Mas que Ele está trabalhando. E está despertando. E como é que Ele desperta a nossa vida? Nos momentos de conflito, nos momentos de problemas. Ele está trabalhando em nós. Sabe o que é tremendo, irmãos? Quando Pedro foi preso, eu começo a imaginar que a mente de quem gosta de ministrar é assim, não dá para falar tudo, né? Senão vai um monte de heresia. Falo que é bíblico. Mas eu imagino, irmãos, imagina, o pastor vou pegar o pastor Otevir de Marte. O pastor Otevir foi preso. O pastor Otevir foi preso por estar pregando, por estar manifestando o reino de Deus e tal, e todo mundo fica apavorado. E o pastor diz, meu Deus, vocês aprenderam para o nosso pastor, meu Deus, e agora nós vamos fazer? Nós vamos orar e Deus vai abrir as portas. Eu imagino que a oração não ia ser mais só segunda-feira, ia ser todo dia. A oração não iria ser mais todo dia. A oração ia ser intercalada todo o dia. Orando, Deus, toca na vida do pastor. Senhor, abre, Senhor, faz alguma coisa. E enquanto a igreja orava, e aí Deus está aquecendo o coração daqueles irmãos, porque eles estão juntos para que algo aconteça. Eles estão orando. Eu imagino as crianças orando, Jesus, solta o pastor Otevir, solta ele. Eu imagino os irmãos orando, as irmãs, todo mundo se juntando para que algo aconteça, até que o anjo de Deus foi na cela de Pedro. E diz, rapaz, o pessoal está orando demais, o céu teve uma sobrecarga de oração lá, e diz, precisamos abrir as portas aqui. O pastor chegou lá felizão, alegre, dizendo, estou aqui, alguém abriu a porta e disse, fantasma, continua orando. Continua orando, porque não é só um fantasma, não ia ser tão rápido assim, mas é o poder da igreja orando numa unidade. Você está entendendo? Deus precisa usar situações para despertar a nossa vida, e Ele não está dizendo somente aqui, mas em nossa casa. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Mas como eu estou preparando e direcionando aquela flecha que é o meu filho? Como eu estou preparando ele? Como é que eu estou trabalhando para que ele seja alguém? E eu não esqueço que quando nós um amigo nosso diz, rapaz, eu não sei quando aconteceu, faz uns anos atrás, ele disse assim, eu estava mal, e o meu filho veio, e ele disse, eu vou orar por ti, e quando ele orou, eu fiquei bem, e eu disse, meu Deus, o que tu tem feito? Ele disse, eu só tenho contado historinha da Bíblia para ele, e orado com ele, então o céu está se movimentando ali. Algo está acontecendo. Só que o reino das trevas está trabalhando para que a nossa comunhão para o arrebatamento, nós estamos falando aqui para a comunhão para o arrebatamento. Deus, Ele quer despertar a nossa vida como naquele tempo que o nosso primeiro amor era aquecido. Não tinha evangelizar, era a pé, era sentado do lado um com uma barra forte, outro sentado ali, vamos lá evangelizar. Eu vou dizer que está se tornando saudosista. Eu acho que estou me tornando saudosista, pastor.
porque há tantas coisas que nós fazíamos que pode ser vivo em nós. Eu quero que você fique em pé. No tempo, doutor. Há um sono, que é o sono onde Paulo estava pregando e havia o menino Eutico na janela. Eutico estava lá na janela, acho que era o segundo, terceiro andar, olhando. O pastor se empolgou, pastor Paulo, e ele ficou sonolento e caiu. O nosso maior problema é: estamos dentro da casa ou estamos fora da casa? A indecisão é o que o Senhor mais tem trabalhado, para que não venhamos ser uma ferramenta aqui, para que não venhamos nos preparar para o arrebatamento. Mas há um momento também que nós estamos carregados, quem sabe o sono espiritual, ele quer tomar parte da nossa vida, porque se faltar a palavra, a oração, a comunhão, esfriaremos. Mas ele levou para um monte, e diz que os seus olhos estavam carregados, mas Jesus diz: vocês vão ver a glória de Deus aqui. E diz que eles despertaram para o novo que Deus tinha para eles. E naquele momento, Moisés, Elias e o Senhor com a glória ali, eles estavam vivendo aquele momento extraordinário, porque houve um despertamento. E o meu convite primeiro aqui, irmãos, que às vezes a gente quer medir o culto pelo convite. Não é a realidade. Não é. Mude não fazia um convite e as crianças vinham de centenas para querer ao Senhor. Eu quero convidar pessoas aqui. E Eutico, é o momento, é hoje. Ou dentro da casa ou fora da casa. Mas não é desta casa. É do que Deus tem para você.